Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje, olha o tema, a libertação dos povos. Olha que tema legal, a libertação dos povos. Eu vou me apresentar rapidamente para você. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E o tema de hoje, diante deste título, a libertação dos povos, diante desse tema, você, meu ouvinte, aqui pela Rádio Vibe Mundial, pode se perguntar, mas os vários povos não são livres? Ô André, mas que tema esquisito, a gente não tem liberdade? E aqui eu quero fazer até um paralelo, né, com o que aconteceu na época do nosso amado Mestre Jesus Cristo, quando ele disse, né, para o povo judeu que ele veio lá para libertá-los, né? E a população, não compreendendo o alcance dessa libertação, né, a população, algumas pessoas que estavam presentes, disseram, olha, nós já somos livres, nós somos libertos, né, do Egito, pelo nosso grande mestre, Moisés. Então, não entenderam muito bem o que ele estava querendo falar com libertação. Então aqui é uma libertação real, né? Porque dizer que nós somos completamente livres não é uma verdade. Mas, se você pensa diferente, se você diz assim, não, nós somos completamente livres na atualidade, nós temos uma liberdade plena em todos os países, em todos os cantos do mundo, eu respeito essa opinião. Pelas constituições, que são os conjuntos de leis de vários países, inclusive do Brasil, temos os direitos de ir e vir, o direito de livre expressão e outros direitos que garantem a nossa liberdade. Então, pelas leis, está aí, vamos dizer assim, temos uma série de direitos. Mas nós estamos numa época, na atualidade, um pouco complicada. Não, André, não acho nada disso. Acho que a época atual é tranquila, não tem nada acontecendo. Respeito também essa visão. Mas eu tenho a opinião que estamos numa época complicada que pode gerar alguns problemas, tá bom? E um deles é o fato desses direitos estarem ameaçados no mundo inteiro por medidas como. Então, vou dar exemplos do que eu estou falando. Censura nas mídias sociais, como Facebook, YouTube, Instagram, etc. Você já reparou que alguns apresentadores, né, de programas, por exemplo, no YouTube, falam em código algumas palavras, como nomes de alguns países e outras ainda? Senão a mídia social corta aquele conteúdo. Ué, mas tem censura? Cadê a liberdade de expressão? Ué, aí você já começa a perceber, não tem liberdade mais de expressão nas mídias sociais? Pois é. Agora, você não acha que isso é uma censura? Porque se você não acha que é censura e que é normal as mídias sociais cortarem determinados conteúdos, palavras neutras como de países, eu respeito. Porque o que é cortado não são apenas palavrões ou termos ofensivos, que até se justificaria. Bom, não vamos deixar palavrão, termos ofensivos, ofensas pessoais circulando. Mas as palavras cortadas são termos comuns do cotidiano, como termos de alguns países. Então, se você falar algum país, pumba, corta. Por quê? Você não acha que a censura está voltando aos poucos nas mídias sociais? Ah, André, mas na grande mídia não tem. Então, a grande mídia, na sua maior parte, eu não vou falar toda, mas na sua maior parte, já tem um certo controle. Então já tem uma certa censura interna
dos assuntos que são abordados. Então, assuntos internacionais, por exemplo, é o que eu tenho dito aqui várias vezes. Os assuntos internacionais mais importantes, como o apagão mundial, eu fiz um programa sobre isso, e que já foi colocado pelo Fórum Econômico Mundial, foi oficialmente anunciado, simplesmente você não encontra. Você não encontra essa notícia nas várias mídias, na grande mídia. Então, as notícias mais importantes, elas não são divulgadas. E esse é o grande problema. E esse é só um exemplo de uma liberdade que podemos perder. Então, a liberdade de expressão, né? Como sempre faço, eu vou indicar um livro para você se aprofundar nesse tema, A Libertação dos Povos. O livro é A Libertação dos Povos, escrito pelo meu pai, Norberto Kepp. Sendo que eu escrevi os capítulos História do Poder Econômico e o Poder Econômico no Brasil. Então eu fiz um histórico, né, do poder econômico, né, no mundo e no Brasil e coloquei nesses 2 capítulos. Agora, olha que notícia boa, você pode obter esse livro gratuitamente em PDF. Aí você entra no site A Libertação dos Povos, Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Então, entrando nesse site, você vai ter o livro gratuitamente em PDF. Então, olha aí que é uma boa dica para você. Então, eu sempre indico livros, indico artigos científicos, indico um material que você pode depois aprofundar o assunto que eu estou colocando. Então, você pode estudar muito mais sobre esse assunto. O que o livro A Libertação dos Povos, que tem o subtítulo A Patologia do Poder, porque é o seguinte, quando a pessoa tem muito poder, se ela não tiver muito equilíbrio, ela entra numa patologia. Ela perde a normalidade, ela perde o equilíbrio e entra em alguns quadros patológicos. Então, a patologia do poder é essa. Então, você imagina uma pessoa tendo muito poder sem equilíbrio psicológico para isso. Olha, para ter poder, você tem que ter equilíbrio. Para ter sucesso, você tem que ter equilíbrio. Uma pessoa que atinge um grande sucesso, grande fama sem equilíbrio, também tende a enlouquecer, né? Em tipos específicos de transtornos, mas tende a enlouquecer. Então, para ter muito dinheiro, muito poder, muito sucesso, a pessoa precisa ter equilíbrio. E uma parte dessas pessoas não tem esse equilíbrio e perde, então se desequilibra completamente. E o pior é que a sociedade, nós, a população, ficamos nas mãos desses indivíduos que detêm todo o poder, todo o dinheiro do mundo. E aí fica complicado. Então, o que o livro A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder, do meu pai, Norberto Kepp, sendo que eu escrevi 2 capítulos, demonstra é que existem alguns poderosos no mundo que estão abusando do seu poder. Não são todos, evidentemente. O poder pode ser bem exercido e deve ser bem exercido. Então, tem pessoas que têm, inclusive, bastante dinheiro e usam para o benefício social. Não na máscara, porque tem muita gente que finge que usa para o benefício social, é apenas fingimento. Mas, de fato. Então, esse dinheiro pode ser bem empregado. E o poder pode ser bem exercido. Então, não é nada contra o poder em si, mas como ele está sendo feito. Então, as distorções do poder, a patologia do poder. Eles são tão gananciosos que acumulam dinheiro e bens, muitos são bilionários, que nem muitas vidas poderiam utilizar. Então, nem em muitas vidas eles poderiam utilizar essa quantidade de dinheiro, essa quantidade de bens que eles acumulam. Enquanto poucos acumulam muito dinheiro e bens, a grande maioria da população vive em condições limitadas. Então, alguns na miséria, e muitos na miséria, alguns
numa pobreza, mas outros, vamos dizer assim, numa classe média baixa, que tem pouco poder aquisitivo, tem uma vida limitada, dá graças a Deus se consegue pagar a conta no final do mês. Enquanto a maior parte da população está vivendo com essa limitação, alguns poucos vivem de uma forma nababesca e com uma ganância que querem ainda mais. Então são pessoas doentes, né? Isso aí é uma ganância, um greeding, como se fala em inglês, absurdo. E essas pessoas não se importam com o restante da população. Os recursos materiais são limitados, então essa que é a questão. Dinheiro tem um determinado número, é limitado. Recurso material é limitado, recurso espiritual não, mas recurso material é. Então, se alguns poucos ficam com quase tudo, não sobra quase nada para o restante da população. Se poucos gananciosos têm muito, a maior parte da população não tem quase nada. Essa é a situação do mundo atual, que já vem há algum tempo, sim, mas atualmente tende a recrudescer com algumas medidas que eles estão tomando, os mais ricos cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. São essas as medidas na prática. Desta forma, como estes poucos bilionários acumulam quase todo o dinheiro e quase todos os bens, a maior parte da população fica com muito pouco dinheiro e bens materiais, vivendo de forma limitada ou na miséria. Essa é a situação do nosso planeta. Aí você vai dizer, não é bem assim? Tá bom, respeito, mas a minha opinião é que isso, você veja os números. Veja quanto poucos têm em termos de dinheiro, em termos de poder, em termos de riqueza concentrada, e veja o que sobra para o restante da população. Às vezes tem pessoas que não têm nem comida, né? E morrem anualmente de fome. Então os números demonstram isso. A estatística, as pesquisas demonstram isso. Agora, o problema é o seguinte, é que há recursos naturais para que todos nós tenhamos uma boa vida. O problema, ou a solução, quer dizer, recursos no planeta não faltam. Mas poucas pessoas gananciosas usurpam quase todo o dinheiro e quase todos os bens materiais, e aí a grande maior parte da população vive uma vida limitada. Com isto, essas pessoas também influenciam na política de vários países, porque quem manda na política é o indivíduo que tem mais recursos financeiros, né? Então eles interferem na política de vários países do mundo, impondo regras às vezes absurdas, que toda a população precisa se submeter. Eu não estou falando dessa regra de máscara, não tem nada de absurdo nessa regra específica. Estou falando de outras regras que são impostas para a gente ter uma vida muito limitada. Agora, André, qual é a solução, né? Qual é essa tal de libertação dos povos? O que nós precisamos fazer? Então, o que o livro propõe é que a solução está na conscientização. Nós precisamos ter a consciência do que acontece no mundo. Então, a clareza, nós precisamos saber o que está acontecendo. Então, isso precisa ser divulgado e muito divulgado com toda a clareza, para que todas as pessoas da população tenham essa consciência do que está acontecendo. Que o poder não deve ficar com um punhado de pessoas gananciosas, tanto o poder quanto as riquezas, mas que deve ser exercido por toda a população. Ô André, mas de onde você está tirando isso? Ué, na própria definição de democracia. O que é a democracia? A democracia é o poder do povo, pelo povo e para o povo. Então, o poder deve estar nas mãos da população. Isso é democracia. O resto é o que eles falam de democracia. Verdadeira democracia existe atualmente no mundo? Não. Mas em nenhum país, André, em nenhum país, verdadeira democracia não existe. Aonde você encontra
poder do povo, pelo povo e para o povo. Então, verdadeira democracia não existe. O que existem são países mais democráticos e países menos democráticos, que vivem uma completa autocracia, né? Então, quem está lá manda em tudo e não permite nada para o povo. Então, existem países mais democráticos e países menos democráticos, só isso. Mas uma democracia verdadeira, que todo mundo vive plenamente os seus direitos, não existe no planeta. Com esta consciência, ninguém segura a população mundial. Então, se nós tivermos essa consciência, nós conseguiremos mudar muita coisa. Porque sem essa consciência, alienados, achando que está tudo em paz e tudo bem, nós não tentamos mudar nada, nós não agimos no sentido de mudar. E a ação é de todos nós. Então, primeiro, consciência, depois, sem omissão. No seu âmbito, faça o bem. No seu âmbito. Então, se cada um de nós se mobilizar nesse sentido, nós criaremos um mundo melhor. Quem? Nós da população. E não permitiremos abusos de um punhado de gananciosos, um punhado de poderosos, que ficam trazendo regras para o mundo, às vezes até absurdas, né? Então, a mudança está nessa conscientização. Olha, acompanhe o final desse programa, que eu entendo que vai ser muito, muito, muito interessante para você. Eu quero trazer 4 dicas. Se você quiser fazer um curso comigo, à distância, um curso que é aqui da Rádio Vibe Mundial, entre aqui na página da Vibe Mundial fm.com.br, Vibe Mundial FM, Vibe se escreve VIBE, mundialfm.com.br, e acesse cursos. E aí você vai encontrar o meu curso de inteligência emocional. Você quer fazer sessões de psicanálise, sente que é o momento, sente que está necessitando, precisando, né, nesse momento tão complicado, social, entre em contato comigo no 99684-2357. 99684-2357, mas entre em contato por WhatsApp, tá? Aí eu tenho condições de ler, né, e te responder. Então, sempre pelo WhatsApp. E sempre falo do meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você adquire pela Amazon.com, e do meu livro no Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que você encontra nas principais livrarias, em todas as livrarias do Brasil. É da editora Madras, tá? O meu nome completo é Marc André Kepp, tá bom? Então você encontra nas várias livrarias do Brasil. Então vamos concluir o nosso tema, que é a libertação dos povos. Então, em síntese, podemos falar o seguinte, que é o que o livro traz, mas o livro traz com dados, com pesquisas, com dados estatísticos. Então, é uma pesquisa muito bem elaborada. Como eu disse, eu escrevi 2 capítulos deste livro, que são História do Poder Econômico e o Poder Econômico no Brasil, no qual eu também faço um histórico do poder econômico no mundo, como ele se desenvolveu até o momento atual, e um histórico do poder econômico no Brasil, né, como chegamos ao que temos hoje, como sociedade. Então, em síntese, é o seguinte: algumas poucas pessoas muito gananciosas, mas doentiamente gananciosas, elas já têm uma quantia, né, de dinheiro que eles podem viver várias vidas, né, e querem ainda mais, às vezes em detrimento, e é claro que em detrimento de toda a população, porque toda essa população, todo o restante da população fica com poucos recursos, alguns morrendo de fome. Então, uns poucos gananciosos ficam com quase tudo.
E, ficando com quase tudo, eles também têm grande influência no poder político do mundo. Ou você tem alguma dúvida disso? E se você falar, não, André, não concordo, o poder econômico não manda no mundo, eu respeito a sua visão. Mas, na minha opinião, o poder econômico é que manda no mundo, é claro, né? E faz as suas movimentações. Então, estamos numa situação que um punhado de pessoas tem todo o dinheiro, tem todo o poder, e nós obedecemos. E o restante do mundo, da população do mundo inteiro, obedece. E fica lá submetido a umas coisas meio absurdas. Então, essa é a nossa situação atual no mundo. Independente de visão política A, visão política B, visão econômica A, visão econômica B, porque no final dá no mesmo. Esse punhado de pessoas domina todos os sistemas políticos e econômicos. Ou você tem dúvida disso? Mas também se você me disser, não domina todos os sistemas políticos e econômicos do mundo. Não é verdade. Tá bom, eu também respeito. Mas a minha opinião é que domina. E domina de uma forma em que falta para o restante da população. Agora, como reverter isso? Pela consciência. Se nós tivermos uma consciência clara disso, nós lutaremos pelos nossos direitos constitucionais, pelos direitos que estão lá nas leis. Não é que a gente está lutando por algo fora da Constituição, não. A Constituição nos dá uma série de direitos que nós precisamos exigir. Isso que nós precisamos fazer. E não nos submeter a uma série de ordens. Vamos fazer uma alegoria. É como se na sua empresa um chefe bem louco assumisse o poder e começasse a falar uma série de absurdos, né? Então, regras bem absurdas e todo mundo tem que obedecer. Então, é isso que está acontecendo no mundo, né? São líderes que ficaram com essa patologia do poder. E essa patologia do poder, ela entra em quadros patológicos que a gente conhece muito bem, como a paranoia. Tem muitos líderes paranoicos. Vamos pegar um exemplo simples. Hitler já está comprovado que era um líder paranoico. Então, muitos entram na paranoia e outros entram na psicopatia. Psicopatia é um transtorno ético. Então, paranoia e psicopatia são os mais comuns, mas tem outros transtornos também. Então, entram nessa patologia do poder e começam a comandar o mundo, eles têm o poder concentrado nas mãos deles, de uma forma absurda. Agora, na medida que temos a consciência disso, podemos nos libertar pouco a pouco. É trabalhoso? É. Mas, André, não é impossível? Não, é possível. Dá trabalho? Dá. No esforço diário, nós conseguiremos. Tenho certeza que conseguiremos. Então, agora, depende também do nosso empenho, do nosso esforço nesse sentido. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.